Agradeço sempre as orações dos irmãos. Nós temos trabalhado em várias frentes. Deus tem abençoado, Deus tem fortalecido. São muitas lutas, mas Deus em tudo tem nos fortalecido. Eu quero refletir com você hoje sobre o texto do lecionário, que essa semana de Páscoa que se inicia. E eu queria pensar com vocês razões para crer e obedecer, aí findando então esse bloco da Quaresma e começando o que a gente chama na nossa tradição de Semana Santa. Eu quero ler com você o texto que está em Isaías, capítulo 50. Eu vou ler do 4 ao 9, na Nova Almeida Atualizada. Diz a palavra do Senhor: O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor me abriu os olhos, os ouvidos, e eu não fui rebelde nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareceremos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que nessa hora o Teu Santo Espírito ilumine a explanação da Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração seja terra fértil, que a Tua palavra caia como uma boa semente. E ali, Senhor Deus, crie raízes profundas, cresça e multiplique no devido tempo. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Isaías foi um profeta que trouxe a mensagem para o povo de Israel cerca de 8 séculos antes de Cristo. Queria lembrar você que na história de Israel nós tínhamos a tribo do norte e as tribos do sul. A tribo do norte foi destruída pela Assíria e que foi levada cativa. E queria lembrar você que a Assíria ela tinha o costume o quê? Ela pegava uma família e separava a família. Então a mãe ia para um lado, o filho ia para o outro, o marido ia para o outro, nunca mais essa família ia se reunir. Então nisso o reino do norte findou-se, Cada um foi para o canto e ninguém sabe onde foi parar. No entanto, o reino do sul, que era então Judá e Benjamim, alguns levitas, ficaram lá. E esse povo, então, ficou ali responsável por manter a tradição, vamos pensar assim, judaica. E a gente tem aqui, depois, a partir do capítulo 40, o que alguns estudiosos chamam de Deutero-Isaías, ou seja, Isaías escreve agora para quem está no cativeiro babilônico. Então, a primeira parte do povo de Israel do norte ficou lá nos assírios. Depois vieram outros, dominadores, e aí os babilônicos eles faziam diferente dos assírios. Eles levavam os nobres, os estudiosos, quem tinha algum conhecimento para a corte deles. Então esse povo está no cativeiro babilônico, está lá na Babilônia. Isaías então profetiza para essas pessoas que estão na Babilônia, E aí é importante pensar que esse povo então está em cativeiro. Esse é o contexto do nosso texto. Então esse povo está exilado na Babilônia. E se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 19, estamos no 50 ou 49, desculpa, de Isaías, o texto apresenta uma imagem de Jerusalém como uma mulher enlutada e estéril. Pode olhar aí 49, verso 21. E agora no texto do capítulo 50 mostra que embora os exilados tivessem recebido seu castigo, eles não eram como uma mulher divorciada ou como um filho vendido como escravo. A partir desse capítulo então a gente entende que esses exilados não precisam mais entrar em desespero, porque Deus ouviu o seu clamor. Então, diante de uma situação de calamidade,
que Jerusalém viveu diante de tantas idas e vindas, esse texto traz para aquele povo uma mensagem de esperança. Porque mostra que aquela cidade que tinha sido destruída lá por volta do ano 587 a.C. seria restaurada. Que aquele povo seria trazido de volta então desse cativeiro babilônico e poderia retomar a sua vida agora em Jerusalém. É nesse sentido que tem um grande desafio para o povo, ou seja, crer que Deus iria cumprir as suas orientações. Deus estava orientando esse povo e agora qual era o desafio desse povo? Obedecer. E o texto mostra então para esse povo razões para eles crerem e obedecerem a Deus. Porque até aqui eles estavam desenganados, cansados, amedrontados, longe da sua terra natal e com medo. E diante de tantas provações, diante de tantas lutas, diante de tantas razões para não crer e para não obedecer, Deus vai mostrar para esse povo razões para crer e obedecer. E é isso que eu queria ver com você a partir da análise do nosso texto. Então, de forma geral, esse texto vai apresentar para a gente um servo obediente. E aqui a gente vai fazer uma correlação direta com Jesus Cristo. Esse é um daqueles textos que a gente fala textos messiânicos, que se cumpriu no seu tempo e que se cumpriu na pessoa de Jesus, né? Então, é interessante porque esse texto vai enfatizar para a gente a missão desse servo que diz respeito a ter fé, em crer e obedecer. E esses versículos que descrevem, então, o terceiro cântico do servo. Se você olhar aí no livro de Isaías, você que já tem algum tempo de caminhada, você já deve ter ouvido falar nos cânticos do servo sofredor no livro de Isaías. Esse é o terceiro cântico. Eu deixo o desafio depois para você procurar os outros dois. Que vai mostrar os sofrimentos que esse servo enfrentaria. E tem aqui uma ênfase na questão da submissão a Deus para o cumprimento do serviço e a vontade dele. E é muito interessante que esse poema, né, lembrando que é um poema, os versos 4, 5, 7 e 9 se iniciam no original. Aqui para a gente no português não parece muito, mas no original eles começam com o Senhor Deus. No hebraico, para fazer realmente uma rima, né? Para a gente aqui no português não aparece tanto, não fica evidente, mas no original o poeta, o profeta, ele quer ressaltar que é o Senhor Deus, ou Javé Adonai, como está no hebraico, ou Senhor Javé. Então esse Senhor que é Deus, né? Aqui, tanto o Senhor Deus, Javé Adonai, Senhor Javé, vamos pensar assim, que é o que a gente no português usa como Senhor Deus, né? A gente ouve sempre oração, né? Então Senhor Deus, é essa ideia de um juiz que tem que ser respeitado mesmo, que é Senhor e que é Deus, que é Criador, e que diz que esse servo tem que ouvi-lo, e que esse servo ouve e os seus inimigos também ouvem. O verso 4, ele vai dizer então uma coisa muito importante para a gente em relação a esse servo. A expressão todas as manhãs indica momentos especiais a sós com Deus. Esse versículo mostra que o servo sujeita a sua própria mente ao Senhor Deus. Então ele busca o Senhor Deus todas as manhãs para ouvir o que esse Senhor quer, e ele submete o seu ouvido ao que ele coloca. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. E é interessante isso porque a gente sabe que Jesus, da mesma forma como servo obediente, fazia isso inúmeras vezes. Quantas vezes nós estamos lendo o Evangelho que fala que Jesus separou-se da multidão para buscar o Senhor Deus em oração. E é um convite para a gente também. A exemplo de Jesus então sendo ser humano em todos os aspectos humanos,
e sendo Deus em todos os aspectos divinos, nos convida a praticar uma humanidade como a dele. Você quer uma referência de ser humano? É Jesus. E o que ele fazia todas as manhãs? Buscava o Senhor Deus. É uma referência para nós, para que nós busquemos o Senhor também, sempre e sempre. O versículo mostra para a gente, né, que Deus então concede a esse servo aqui uma fala adequada, né, língua de erudito, para que possa dizer boa palavra ao cansado. Esse termo cansado no Antigo Testamento, da forma como está aqui no original, só aparece nesse texto. E sim, é o cansado que a gente está pensando, sim, é o servo que deveria sustentar o cansado com a sua palavra, é o servo que deveria ajudar e fortalecer o cansado. Então, nesse sentido, é um convite também para nós, assim como o Senhor Jesus, fortalecer o cansado, a dar coragem, a dar disposição. Vou usar uma palavra que nos nossos tempos assim, eu vou correr o risco. Empoderar, né? Às vezes a gente acha que o empoderar tem um sentido pejorativo, mas aqui qual é a ideia de você orar com o cansado, fortalecer o cansado, empoderar ele da palavra de Deus, o Senhor, para que ele possa continuar a sua caminhada, para que ele tenha o que? Realmente a renovação das suas forças. E como a gente precisa disso hoje em dia? E eu creio que você já deve ter passado por isso. Quantas vezes a gente está cansado e a gente às vezes vai fazer uma visita e você sai dessa visita com a sensação que você saiu de lá restaurado e renovado, e a pessoa também tem essa mesma sensação. É esse empoderamento, é essa renovação, é essa restauração de um fortalecendo o outro, de um ajudando o outro. O verso 5 também vem reforçar para a gente aí, né? O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retraí. Assim como Jesus cumpriu sua missão sem vacilar e sem desistir. É o convite do Senhor para nós. No meio de tantas vozes, que vozes nós estamos ouvindo? Que vozes nós estamos ouvindo? No meio da agitação das redes sociais, de tantas reels, tiktokers e coisas afins, será que eu tenho reservado tempo para ouvir o Senhor Deus? Pegar a minha Bíblia, sentar naquele cantinho quietinho da sala, da varanda, onde você sabe que é só você e Deus, né? Alguns casos do banheiro, porque às vezes é só no banheiro que a gente tem paz. Tem buscado ao Senhor, tem ouvido, para que realmente possa entender. O verso 6 diz para a gente: eu ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Esse é um texto muito interessante, porque para um homem do Oriente, essa questão da barba, de cuspir, isso era um insulto gigante. No nosso tempo não deixou de ser ainda, né? Ainda bem. Porque tem cada coisa que a gente às vezes desacredita. Mas o fato é que esse servo, ele sofre perseguições físicas e morais. Assim como com Jesus. Ele sofreu perseguição, ele sofreu insulto, mas ele foi fiel na sua missão. Nós também, como Jesus, ao cumprirmos a nossa missão, seremos também, vão querer nos desqualificar, vão querer bater, vão querer arrancar a barba. E aí qual é o desafio? Assim como Jesus, não esconder o rosto dos que afrontam e cospem em nós. Depois o 7, né? Porque o Senhor me ajuda, por isso não serei humilhado, por isso fiz o meu rosto como a pedra e sei que não serei envergonhado. Os exilados, eles viviam numa situação de vergonha. Não era bom estar longe de casa e, além de tudo, ser humilhado por ser daquele povo, por ser escravo. Porque a pessoa que estava fora, ela tinha que servir aquele que estava lá como escravo. E nesse sentido, as promessas do profeta, qual é? Que olha, uma libertação vai acontecer.
Por isso que eles não criam, eles estavam céticos diante da providência divina, da manifestação. Embora Isaías estivesse ali falando o que ia acontecer, eles estavam céticos. O servo, embora tivesse sofrido perseguição, ele estava convicto, ele estava fiel na sua missão, transmitindo o recado de seus ensinos, porque o texto indica que o seu Senhor o ajudou. Com a ajuda do Senhor, ele enfrenta o futuro. E ele não fica ou se sente envergonhado por causa disso. Assim também foi com Jesus. Pronto para sofrer as consequências da sua fidelidade. Ou seja, ele estava destemido, ele estava enfrentando uma oposição, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele precisava ir para a cruz, ele sabia que ele ia ressuscitar. Lembra que eu falei semana passada sobre Marta, Maria e Judas? Ele tinha dito isso para os seus discípulos, mas ninguém absorveu, só Maria, né? Que realmente tinha entendido o que Jesus queria dizer. Então, ele vai dizer que, olha, apesar dele ser humilhado, né, ele fala, fiz o rosto como uma pedra, a ideia de que, assim, apesar de tudo isso, apesar da vergonha que a cruz representava, ele sabia que isso não era, no fundo, motivo de vergonha. Porque ele sabia que existia a vitória no final. E aí, no finalzinho, então, os últimos 2 versículos, a gente vê que parece que muda o vocabulário, né? O vocabulário de tribunal. Porque ciente da sua condição, o servo, ele convida os seus adversários para estarem com ele perante o tribunal. Então tá, vamos lá. Você quer entrar em litígio comigo? Então vamos. E nesse sentido, o servo sabe que o seu Senhor será justo. O Senhor Deus é justo e ele condenará a injustiça. Por isso, ele leva avante a sua missão. A parte final desse poema que mostra que o próprio Senhor quem fala através do mensageiro. E o servo se encontra feliz diante da ajuda divina que ele recebe. Ele espera no Senhor e ele sabe que ele não vai ser envergonhado. E aqui eu queria pensar com você que diante então do contexto que o povo de Israel vivia, eles estavam há anos no cativeiro. Se você lembrar, eram 40, né? E diante daquilo que o texto nos diz, a gente vê um servo obediente. E eu não sei se você parou para pensar, apesar do sofrimento. O servo é sofredor. Ele não disse que não haveria sofrimento em nenhum momento. Deus não disse que iria tirar o sofrimento, mas disse para ele ser obediente apesar do sofrimento. E aí eu queria pensar com você razões para crer e obedecer apesar do sofrimento. Porque nós sofremos, inevitavelmente, muitas vezes nós vivemos assim, como esse povo. A gente acaba não crendo mais nas promessas, porque as coisas parecem que estão tão difíceis, parece que as lutas estão cada vez piores. Você fica doente, parece que fica pior do que da outra vez, né? Você tem uma questão financeira, parece que dessa vez é pior. A sensação que dá é que parece que você está apanhando mais do que da outra vez. Você tem um problema de relacionamento, parece que é pior, parece que dessa vez não vai. A gente tem essa sensação. E a palavra nos diz que Deus não tiraria o sofrimento desse servo, mas que ele realmente estaria com esse servo passando pelo sofrimento. E aqui não é uma teologia, então, eu tenho que aceitar e está tudo certo. Simplista. Não, quer dizer que a gente tem que olhar para a nossa vida realmente e ver que tem coisa que não tem como a gente mudar. Ontem, numa situação com uma pessoa, aconselhando ela, a situação era tão... Eu falei, olha, sinceramente, não tem o que fazer. Tem que lamentar. Tem hora que a gente tem que olhar para o sofrimento, chorar, lamentar. Não tem o que fazer. Tem dores, tem sofrimentos que não tem como a gente mudar. Por mais que a gente queira, não depende de nós. E nós estamos passando por aquilo. E aí o convite de Deus para nós, então, não é simplesmente aceitar o sofrimento porque todo mundo sofre.
é lembrar que Ele está conosco no sofrimento. E fazer como o profeta diz no texto, todas as manhãs. Deus vai nos despertar todas as manhãs. Só é possível ouvir o recado de Deus estando com os ouvidos atentos à voz dele. Para como gerir aquele momento de sofrimento, de dor e de lamento. Porque vai ter a tentação da gente transmitir um recado de uma forma humana. Ah não, meu irmão e minha irmã, isso vai passar. Você desculpa, mas tem gente que tem coisa que passa por cima da gente, mas não passa. Acaba com a gente. Tem hora que a gente tem que ser realista. Mas a gente precisa entender que mesmo que isso passe por cima de nós, Deus está conosco, sendo moído também no nosso sofrimento. E aí eu queria pensar com você, porque Jesus não teve escape da cruz. Por isso que nesse sentido, talvez a gente precise olhar para a nossa vida, para as nossas lutas, para as nossas dores e entender que às vezes no meio de tudo isso eu preciso crer que Ele está comigo e obedecer a sua voz. Todos nós temos uma tarefa como servos de Deus. Todos nós vamos ter oposições, todos nós vamos ter dificuldades no cumprimento das nossas tarefas. Nós vamos ter situações de humilhação. O fato é que, com a ajuda de Deus, a missão ela pode ser realizada com resultados melhores. Ou seja, com um coração mais leve. E ao estar em missão com o coração mais leve, não quer dizer que aquilo lá melhorou. Porque às vezes não vai melhorar mesmo. Mas quer dizer que Deus está comigo me sustentando, carregar aquele fardo mais um dia. Amém. Ele vai sussurrar no meu ouvido que Ele está comigo. Que olha, na hora que chegar lá para entrar em litígio, não se esqueça que diante do juiz eu te ajudo. Porque mesmo no sofrimento vai ter gente acusando a gente, foi errado, é pouco, não é suficiente. Deus está com a gente, Ele é nosso juiz, justo juiz. E eu queria pensar com você três coisas, 3 razões para que eu crer e obedecer então a partir desse texto. Primeiro, porque Deus é poderoso e cumpre o que Ele promete. Não é difícil de imaginar que muitos não acreditavam no que Isaías estava falando. De que o povo iria voltar do cativeiro da Babilônia. Porque ele já estava há tanto tempo no cativeiro da Babilônia, eles já estavam sofrendo há tanto tempo que eles achavam que esse sofrimento nunca ia acabar. Mas eu quero lembrar, mesmo que passe por cima de você, um dia esse sofrimento vai acabar. Amém. Um dia acaba. A gente não sabe quando, como, mas Deus promete que acaba. Amém. E é nessa esperança que a gente sabe que a gente não está sozinha. Os antepassados, aquelas gerações que ficaram lá no cativeiro, ficavam pensando e questionando. E se Deus, se o Senhor Deus, se o Senhor Javé permitiu o povo ser exilado devido aos pecados deles mesmos, esse povo ainda lhe pertencia apesar disso. E agora novamente o seu poder seria manifesto, assim como foi manifesto na primeira Páscoa, quando ele libertou esse povo lá do Egito. E assim, com esse povo, ele manifesta então o seu poder, livrando eles com o edito de Ciro, quando os babilônicos são dominados. Nossa, fugiu agora. É falta de sono. Não, fugiu o império que dominou os babilônicos. Não vou lembrar. Mas Ciro decreta então aqui que os estrangeiros pudessem voltar para sua terra natal. O sofrimento tem fim. Uma hora tem fim. Uma hora acaba. Uma hora Javé nos liberta, assim como libertou esse povo. E é nessa esperança que a gente segue em meio ao sofrimento. Segundo, porque o servo é fortalecido pelo seu Senhor e assim se torna um mediador. Por mais estranho, que pudesse ser a mensagem do profeta Isaías, que ele ia falar, ele fala que diante dessa força, o que o povo tinha que fazer? Tinha que falar desse Deus para outras pessoas. Diante de tão poderosa força, ele fala, o profeta, você vai receber língua de erudito, ou seja, ele será um canal para trazer conforto
Isso é o que um verdadeiro servo faz. Isso é o que Cristo fez e é isso que nós fazemos. No meio do sofrimento, a gente encontra gente para caminhar com a gente. Gente que realmente media conosco, que ouve a nossa dor, que ouve o nosso lamento, que ouve a nossa dificuldade, que ora com a gente, que ajuda a carregar o fardo, que chora junto, que ri junto. E aí é importante lembrar que o verdadeiro servo não é rebelde, mas ele é obediente. Você tem que passar? Vamos passar, mas vamos passar junto. Porque a obediência é a marca do próprio Cristo. É a marca daquele que confia no seu Senhor. Jesus, ele é apresentado como um servo que foi obediente. Além disso, ele também traz a mensagem de esperança e consolo. O servo apresentado aqui no texto de Isaías, aquele que é exemplo de Cristo, mesmo sendo ferido e maltratado, encontra e recebe força do Pai Celestial para entregar-se totalmente a Ele, para não sentir vergonha ou medo e cumprir a sua missão. Cumprir a missão, a exemplo de Cristo, significa buscar o próprio Deus e rogar que Ele mostre a sua vontade soberana nas nossas vidas e no meio do nosso sofrimento. O servo que tem comunhão com o seu Senhor recebe forças dele. Por isso esse servo obedece à voz divina. A gente escuta e a gente obedece a tudo aquilo que eles nos orientam. E eu queria concluir com você pensando que não importa a situação, não importa o erro que o servo possa ter cometido, o servo de Deus, o seu povo aqui são convidados a crer nas mensagens e ter esperança em meio ao sofrimento. O servo precisa ter esperança de que a libertação do sofrimento virá. Um dia vem, mas enquanto ela não vem, enquanto essa libertação não ocorre, enquanto eu estou no sofrimento, eu preciso me manter fiel. Cumprir a missão que o Senhor chamou-nos para fazer. Assim como Cristo. Ele é o nosso exemplo. Gisele, mas ele era Deus. Mas ele também era humano. E assim como nós, o que ele disse para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus afastou? A gente pode pedir também. Mas nem sempre ele afasta da gente as nossas dores, as nossas dificuldades. Por isso, o servo também deve estar ciente de que, embora as reflexões e consequências, no caso aqui do povo de Israel, apareçam, né? E às vezes as nossas consequências dos nossos erros no passado e hoje apareçam, e de repente nós estejamos vivendo sofrimentos por conta daquilo que um dia fizemos de errado, Deus sempre está disposto a perdoar e derramar sua graça. O tempo todo, renovando os laços que antes foram rompidos. Então não importa que estágio eu esteja da minha caminhada, sempre há possibilidade de perdão e graça da parte de Deus. O que nós precisamos é reconhecer e colocar o nosso coração diante dele. Em muitas situações, crer e obedecer não é algo fácil, é desafiador. É desafiador, porque a nossa ideia é o que é primeiro? Reclamar, murmurar. Mas o convite de Deus é para que a gente possa buscá-lo todas as manhãs, para ouvi-lo. Ouvi-lo. Menos falar e mais ouvir. Por isso, o melhor sempre será para a gente crer e obedecer. Ele anda conosco no meio do sofrimento. E já diria o texto bíblico que obedecer é melhor que sacrificar. Que a gente possa realmente servir a Deus, crendo que em tudo Ele nos fortalece. E eu queria deixar uma frase com você. Você crê? Amém. Obedeça. Fé e obediência estão juntas no mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, também lhe obedece.